Cris, que prazer ter você aqui na Academia de Franquia. É uma honra ter mulheres que inspiram outras mulheres. Hoje a gente vai conversar muito sobre mulher, poder, família e Deus. Amém. Obrigada. E eu queria que você se apresentasse. Oi, eu sou a Cris Braga, eu sou mentora de casais, sou mãe de 3 CEOs e esposa do João Kepler. Esta sou eu. É só isso, gente. A Cris, ela tem o protagonismo dentro da família dela, que ela é o suporte para que toda a família cresça junto. Isso é muito bonito, é uma inspiração. Porque às vezes quando a gente vê um empreendedor tão solitário, às vezes ele não tem apoio da família, né? É muita crítica, muito julgamento, as pessoas criticam muito. E especialmente para empreendedores, Cris, que vêm de famílias muito tradicionais. E eu sei que a gente veio de famílias assim também. Então fala um pouquinho como é que é você ser CEO da sua família. Olê, eu não vou te enganar não, é desafiador. Porque os meus meninos, eles são muito preparados. E aí, apesar da pouca idade deles, mas eles já têm mais de 10 anos de empreendedorismo, da gente levando eles em eles levando eventos de autoconhecimento, lendo livros, frequentando cursos. E aí eles têm um nível de consciência muito elevado e aí isso daí ele me obriga a estudar, a ter os melhores argumentos, a saber dialogar com eles. E o mais importante é eu saber da minha identidade, o meu posicionamento para eu poder manter a minha autoridade como mãe. Porque apesar deles serem empreendedores de sucesso, que eles já conseguiram alcançar tudo que até uma pessoa mais velha consegue, mas eles são meus filhos. E aí, acima de tudo, precisa haver respeito e precisa haver, assim, saber que eu sou a mãe deles. Eu não sou companheira de trabalho, eu não sou amiga, eu não sou a chapa, eu não sou a pessoa nada. Eu sou mãe deles e aí eu preciso me posicionar como tal, para a gente ter uma convivência saudável e para a gente não quebrar princípios. Perfeito. E além disso, você ser valorizada também, né? Porque assim, achar o seu papel dentro dessa família de empreendedores. Muitas vezes a gente acha que o empreendedorismo, a gente fica num ciclo vicioso, sabe? Parece que o nosso mundo virou só o empreendedorismo quando tem muito mais coisas, né? Eu vejo que você faz um movimento muito grande de mulheres, de casais, de família. Você criou o seu ecossistema empreendedor de uma forma muito inteligente, Cris. Eu queria saber como você começou, qual foi o start para a Cris começar a fazer esse movimento? Eita, Lê, deixa eu dizer. Às vezes a gente acha que é fácil, né? A gente vê vida de Instagram e ninguém sabe o quanto de intencionalidade, de esforço, de noites mal dormidas, de medo, de angústia, de se sentir perdida por aquilo ali, né? Então, eu já estou numa fase que meus filhos estão criados, só quem mora comigo é uma e os 2 meninos já moram sós. E aí eu entendi que nós mulheres, primeiro que a gente já nasce na culpa, né? A gente fica na culpa de não estar fazendo as coisas direito, de não dar o nosso melhor, de os nossos filhos não se sentirem amados, que a gente poderia fazer mais, que a gente poderia ser uma melhor esposa, uma melhor mãe. E aí a gente fica vibrando nessa culpa e a gente esquece da gente. E a gente dá tanto para as pessoas, a gente se doa tanto para as pessoas, como a gente fala assim, a gente gasta a nossa vida, né, com eles. E aí, se você não entrar para o autoconhecimento, se você não se conhecer, se você não souber o seu propósito, se você não tiver bem firme da tua intimidade, da tua identidade, se você não se sentir uma filha amada de Deus, você sucumbe. Porque nós mulheres, né, são muito pratinhos para a gente equilibrar. E aí nem sempre a gente dá conta, e se a gente não estiver bem posicionada, se não estiver focada, se você não tiver também pessoas que te ajudem, se você não estiver no ambiente certo, complica para você. Então é um processo, né? De você, no começo, eu fui fazendo as coisas empiricamente. Sim. Porque
lá atrás não tinha rede social, não tinha live sobre isso, a gente não tinha tanto acesso, não tinham pessoas formadoras de opinião ou livros que a gente pudesse se guiar, então a gente foi fazendo empiricamente e com o passar do tempo foi surgindo a necessidade. E aí eu sou uma buscadora de aquilo que está me faltando, então eu frequento congressos, eu frequento cursos, eu assisto lives, eu intenciono quem eu sigo no Instagram, pessoas que vão me acrescentar, pessoas que falem daquelas coisas que edificam a minha família, edificam a minha vida, e é sobre isso. Gente, maravilhosa, em todos os sentidos. É porque tem alguém lá embaixo, sabe? Tentando chamar a atenção, que por acaso é o seu marido. Sim. E aí, falando no João Kepler, vamos falar de casal. Vamos. Né? Que é a minha praia. É sua praia. E assim, eu particularmente empreendo em casal. Certo. E muitas vezes o empreendimento em casal não é tão fácil. Às vezes a mulher tem que ceder um pouquinho, daqui a pouco é o homem, né? A gente tem que ter uma cooperação para os dois chegarem juntos. Se tiver um embate de ideias e nenhum dos dois ceder, fica muito difícil progredir. Como é que isso você vê, não só no seu relacionamento, mas como mentora de casais, hoje o dia a dia, nessa correria que todo mundo quer ter razão, todo mundo quer ser o certo, o que você falaria, sabe, para ter um negócio de sucesso em comprometimento em casal? Olê, eu sem medo de errar, lá no nosso projeto que a gente tem, que é o Poder da Família, que a gente cuida de casais, e aí a gente tem o nosso método e a gente são baseados em 3 pilares, que é nessa sequência, Deus, família e negócios. Então, a gente acredita piamente as vidas das pessoas estão para provar, as melhoras, os avanços, os problemas dentro de casa. Todos os problemas se dão quando você tenta inverter essa ordem. Então, assim, o que é que a gente está vendo hoje em dia? Assim, famílias que não têm Deus, que não respeitam princípios, homens que estão focados no trabalho, que esquecem da família, que não valorizam, as mulheres se sentem desvalorizadas. Aí, já que está desvalorizada, aí a gente vai também para o problema de falta de comunicação, falta de você saber como é que você se comunica mesmo, de você ter uma linguagem, uma comunicação mansa, humilde, sem ser violenta, né? Então, nesse nosso trabalho, nesse nosso projeto, assim, só muda os endereços, mas os problemas são os iguais, uns com a maior intensidade e outros com a mesma, mas no cerne da questão é problema de que a família não tem uma fé em Deus, Deus não faz parte do ambiente familiar, e a falta de comunicação mesmo, de você dirimir teus conflitos antes que eles se agigantem. Perfeito. E é isso, né, Cris? Se você não está bem com o seu CPF, você não vai estar bem com o seu CNPJ. Jamais. Você tem que fortalecer e fortalecer num todo, porque às vezes a gente trabalha tanto, a gente fica tanto no operacional, e eu falo muito sobre isso, né? Quando eu comecei a delegar, quando eu vi que minha família estava em segundo plano, eu falei, eu não posso mais fazer isso. Eu tenho que começar a delegar. Não vai ser como eu faço, como sempre eu fiz, mas vai ser melhor para mim. Isso. E eu comecei a ter mais atenção para minha família, eu comecei a crescer, eu comecei a prosperar, sem achar que eu podia fazer tudo sozinha. Isso, né? Até porque não pode, você não consegue. E outra coisa mais grave, você não é insubstituível, né? E aí essa também é porque assim, tudo tem uma razão de ser. Sim. Tudo tem a fonte que causou isso daí, né? E aí, nessa tua fala, a gente cai na mania de perfeição que a gente quer ter.
que a gente quer ser perfeita, e principalmente nós mulheres, né? A gente quer lá nessa culpa e você não atinge a perfeição. Aí o que acontece? Você se volta para você mesmo e você vai ser o teu maior algoz, o teu maior inimigo, porque você vai se cobrar. E você vai ficar uma pessoa insuportável, porque você não está dando conta nem de você. Você começa a gritar, se estressar, você vai gritar com teus filhos, você não vai ter uma relação boa com teu marido, aí assim, aí os nós começam a ficar maiores, mais complicados, os emaranhados, né? E que quanto mais você passa o tempo, quanto mais você vai deixando isso, mais vai complicando, mais difícil vai ser de você desatá-los. E eu tomo muito isso por mim, assim, eu vou contar uma experiência pessoal, tá? Eu tenho uma franquia de brinquedos e todo mundo pergunta pra mim, nossa, seus filhos devem ter todos os brinquedos do mundo, como se eu desse tudo pra eles. E eu não dou, né? Eu dou no momento certo, na hora certa e quando merecem, justamente para eles terem o senso de merecimento e saber que nada é tão fácil. A gente precisa caminhar, né? E a caminhada é longa. E eu vejo que os seus filhos também são assim, Cris. Todos batalham muito, trabalham muito para conquistar as coisas. Por mais que eles já pudessem ter uma referência, que é um pai, que dá todo o suporte, mas eles também têm que percorrer o caminho deles. Com né? certeza. Mas isso daí foi intencional do João. Ele tem todo o mérito, né? Inclusive ele tem um livro que é Se Vira Moleque, né? Que ele instituiu lá, que ele não dava mesada para os meninos. Por quê? Porque a gente sabe, nossas vós já diziam assim, não, tudo que vem de mão beijada, você perde fácil, né? E aí a gente, se você der tudo pro teu filho, se você trocar carinho por coisas, por brinquedos, né? Você querer trocar a tua ausência, a tua falta de amor, tua falta de paciência, tua falta de atenção por brinquedo, por tela, por outra distração, vai faltar amor. E uma hora a conta chega, né? Então, assim, toda essa confusão que a gente está vivendo, de famílias sendo destruídas, de separação, índices, recordes de separação, o cerne da questão é falta de amor mesmo. E até porque, Lê, assim, duas pessoas que vieram de duas famílias diferentes, de educações diferentes, de princípios diferentes, né? E aí a gente bate muito lá no nosso projeto, que assim, para você ter a tua franquia, você teve que aprender. Para você ser advogada, você teve que passar 5 anos numa faculdade. Se você quiser ser médico, para tudo você estuda. Mas para quando você vai no casamento, quando você entra lá no teu casamento, você vai só com a bagagem do que você viu na tua casa, que você presenciou na tua casa, e se você tiver tido a sorte de ter uma mãe boa, ela vai te dizer algumas regrinhas, mas dali para. Aí ninguém para entender, ninguém estuda como é um casamento, ninguém pergunta, né? Qual é a tua religião, qual é o teu time, o que é que você gosta, quais são os teus princípios, o que é primordial para você, qual é o teu sonho, porque aí você já entra alinhado, você não entra enganado. E outra coisa, hoje em dia é tudo muito superficial. A pessoa encontra outra, bate o olho, se apaixona em uma semana, 15 dias está todo mundo morando junto e com um mês se separa. Então, assim, por quê? Porque as pessoas não querem enfrentar a dificuldade. Na primeira dificuldade, elas param no meio do caminho e largam. E aí vão procurar outras pessoas e vão repetir os mesmos problemas da outra e nunca vai dar certo. Então, quem tem que mudar é você, quem tem que aumentar teu nível de consciência é você, quem tem que se aprofundar é você, se você quiser realmente uma relação que dê certo. Perfeito. A gente tem que se especializar em tudo, né? E a gente tem que ser melhor cada dia. Ninguém nasce sabendo nada. Por isso que a Academia de Franquias veio exatamente para capacitar quem quer abrir uma franquia ou para aquele franqueado que já tem um negócio. Porque o que você falou, hoje em dia tem muito mais acesso, as coisas estão mais fáceis, tem erros que a gente não precisa cometer, né? É só você estar disposta a aprender, disposta a estar com as pessoas certas, disposta a melhorar, não ficar acomodado, né? E isso faz você crescer mais rápido, ir mais longe. E você falou uma coisa, Cris, que me bateu muito, que foi sobre
o autocuidado, sabe? Você cuida da sua família, assim, com generosidade, com amor. E quando a gente tem um negócio, a gente tem uma equipe. E a equipe passa a ser um pouco da nossa família. Com certeza, né? você convive mais com eles do que com a tua família de verdade, né? E aí, exatamente, é a importância do gerenciamento das emoções de quem você também Isso. está cuidando no dia a dia. Com certeza, porque assim, não existe ser CNPJ sem CPF. Então, assim, os teus funcionários, as pessoas que trabalham para você, elas passam o mesmo problema que você, elas têm os medos, têm as ansiedades, têm as crises, têm os problemas financeiros, têm o problema de saúde, tem separação, tem tudo. E aí não dá para eles chegar, bater a porta da casa deles, chegar lá na empresa sorrindo e achando tudo lindo, se o coração dele tá sangrando, tá magoado. Então, assim, a gente tem que ter essa empatia, né? E outra coisa, assim, também, o liderado tem a cara do líder. Sim. Então, assim, se você não se preocupa com isso na tua casa, você acha isso besteira, você acha isso frescura, você acha isso gasto de dinheiro desnecessário, isso não é a minha parte. Só que a gente sabe, tem pesquisas também, que assim, se seu empregado estiver feliz, se ele tiver uma base sólida na família dele, não adianta você puxar ele se ele está com um problema lá na família, se a mulher fica ligando para dizer que a conta de água está quebrada, se a conta o cara chegou para cortar a luz, que o filho bateu no outro, que a mulher está doente. Então, assim, desequilíbrio. Não tem como você ter uma pessoa produtiva lá na tua loja, focada no teu negócio e fazendo parte do time para crescer no ganha-ganha. Você não tem como você evoluir. E aí começa a rotação, começam os problemas, né? Porque, assim, na verdade, a tua empresa é uma pequena família, né? Então, assim, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se você faz isso lá na tua família, você vai fazer na sua empresa e vice-versa. E é tão bonito que isso se replica, né? Da sua família, passa para a família do seu colaborador, que passa para as outras gerações, né? Porque a gente, eles passam a te enxergar como exemplo. Exemplo, né? exatamente. Então, assim, se você, vê só, se você é o proprietário da empresa e se ele está lá te servindo, trabalhando para você, você fez alguma coisa diferente da dele, senão ele era também um proprietário. Sim. Aí se você tiver um bom coração, se você tiver bons propósitos, se você for uma pessoa servidora, você vai derramar essa tua bênção na vida do teu colaborador. E aí, quando você acha que você está perdendo seu tempo, seu dinheiro, que as pessoas são, mas eu faço isso, mas elas viram as costas, elas são ingratas, velho, é sobre você. O seu, você fez. Agora, se a pessoa lá não fez a parte dela, o problema é da pessoa. Assim, eu ainda não vi ninguém, no fim das contas, ninguém perder por ser bom, por não negociar princípios, por não negociar caráter, por não negociar o que é bom, por não negociar o que está escrito na Bíblia, né? Então, assim, pode ser até que a curto prazo você seja bobo, você seja trouxa, você seja disso, mas assim, você está ganhando prêmios invisíveis na tua vida que trazem bem para você e para tua família, para você, então somente. E quando você vai trazendo esses princípios, né, de boa fé, de lealdade, de cumplicidade, dentro da sua equipe, isso vai gerando uma cultura. E uma cultura do bem, uma cultura da reciprocidade. Automaticamente, aquelas pessoas que não estão de acordo com aquela cultura, elas vão sair. Você nem atrai mais. Não atrai mais. E outra coisa, assim, você tem que ter as tuas regras, sabe? Eu acho que assim, que você tem que ter as tuas regras, assim, não tem... se você trabalha com loja de criança, não tem como você trazer uma pessoa que não gosta de criança. Sem dúvida. Não, eu odeio criança, eu não tenho paciência. Meu amigo, gratidão, mas aqui não é o teu lugar. Então, assim, a gente tem que saber também. Aí vem a importância do autoconhecimento, a importância de você saber o perfil da pessoa, o que é que ela gosta, se ela está ali só para pagar as contas dela, ou se ela está ali porque ela gosta. Você tem funcionários que você vê que eles se destacam, que eles vendem mais, que eles são imã para as crianças, né? E aí, assim, também vai
da tua percepção e da tua inteligência emocional e do quão você, ou a tua equipe, ou alguém da tua equipe que comece a observar pontos cruciais, né? Para a gente também não fazer a coisa empiricamente, Sim, né? sim. Para você fazer as coisas intencionais, para que as coisas rodem e todo mundo fique feliz, no ganha-ganha, né? É. E além disso, né, Cris, problemas acontecem em qualquer Com negócio, certeza. em qualquer família, em qualquer circunstância da vida. E especialmente o empreendedor, ele tem que ter uma resiliência. Especialmente no nosso país, então, que é mais difícil ainda. Né? Não, quem empreende aqui, empreende em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. E aí, a importância da fé. Como a importância da fé para a gente manter o nosso ponto de equilíbrio, para a gente manter a nossa esperança viva, né? Que vai dar certo, que a gente vai sair dessa, que as coisas vão se ajustar, para a gente ter paciência, saber também que tudo no tempo que tem que acontecer. Tem portas que se fecham, gente, mas é porque tem que fechar, porque outras melhores vão abrir, né? E você ter o autoconhecimento aliado a uma fé é de suma importância para ter sucesso, né? Para mim é imprescindível. Eu antes andava com sofisma, eu mediava, eu abria mão, mas hoje em dia, assim, eu estou bem radical. Porque a gente vai amadurecendo, Sim. A gente vai passando por situações, né? E a gente vai vendo o que é que dá certo, o que é que não dá certo, né? O preço que você paga por abrir mão de princípios, por quebrar. Eu estou muito focada nos princípios. E aí eu falo assim, tem coisas que elas já vêm com um carimbinho de que não vai dar certo. E você sabe disso e você desobedece, você faz errado, você quer fazer do teu jeito e as coisas não acontecem. É isso. É isso, tem coisas que não acontecem e tem coisas que realmente não é para acontecer. Parece que Deus está dando uns sinais assim na sua vida. Vou te contar uma história. Quando a gente foi abrir nossa primeira franquia, a gente abriu uma empresa de alimentação. Não vou falar o nome da franqueadora, não convém. Mas estava tudo certo, Cris. O ponto estava certo, a gente já tinha feito tudo, já tinha assinado todos os contratos. Chegou na hora de abrir, eu já tinha me mudado para o Rio, a gente morava em São Paulo, Eduardo ficou aqui, eu me mudei para o Rio. Tudo pronto, chegou na hora de abrir, o dono do ponto onde a gente abriu o empreendimento deu para trás, falou, olha, não vou mais alugar para vocês, aqui vai um estabelecimento comercial, eu vou abrir outra coisa. Na época eu fiquei arrasada, fiquei muito triste, mas aquilo foi tão uma virada de chave para mim, porque abriu outras portas que eu jamais imaginava. E hoje eu fico me pensando assim, como eu ficaria num ramo de alimentação que não tem nada a ver comigo. Numa cozinha, num balcão de atendimento, que eu tenho certeza que eu não seria feliz e não seria plena. Então tem coisas que Deus vai falar, meu amor, a gente vai fechar essa porta para você, mas você não tem noção da próxima que está abrindo, como é maior, né? Aí que vem assim, mas essa conversa não é para todo mundo, né? Não. São muito poucas, né? A gente está num mundo cada vez mais que as pessoas estão zombando de Deus, que tem vergonha de falar de Deus, e aí elas vão vivendo pela força do seu braço, e aí a gente não vai vendo sinais divinos, sabe? Você vai vivendo como se não tivesse alguém maior, como se não tivesse alguém regendo tudo, como se as coisas que acontecessem com você não fossem todas pensadas. Então, assim, eu não consigo. Eu falo abertamente, antes eu dava uma freada, mas hoje em dia, assim, sem Deus é melhor nem tentar. Eu não sei outro jeito das coisas darem certo, de você ser feliz, de você ter uma família próspera, de você alcançar tudo aquilo que você veio para fazer sem Deus não estar no centro da tua vida. Eu não sei, sabe? Se outra pessoa sabe, se outra pessoa faz diferente e está feliz, beleza. Eu não sei e também não acredito. É isso, a gente vai atraindo pessoas semelhantes a gente e vai arrastando, os exemplos arrastam, né? E o próprio universo se encarrega, sabe? Assim, porque a gente emite uma energia, uma vibração, uma né? vibração que aí, assim, as pessoas que tiverem para cumprir o teu propósito, que forem te levar para o próximo nível, elas vão chegar. Sim. E as que não tiverem, elas vão embora, assim, é uma seleção natural.
E aí a gente volta lá atrás. Se Deus estiver no centro, se você acordar agradecendo tudo isso, as coisas vão acontecer para você. E assim, por quê? Porque está no fluxo e está debaixo da vontade divina e as coisas vão acontecendo. Gente, como é importante, né? Gratidão. É. Gratidão é muito importante. Ela libera um fluxo de energia, né? Se acordar agradecendo. E muitas vezes a gente pede tanto alguma coisa e a gente não imagina como a gente pediu aquilo e fala, nossa, hoje eu conquistei aquilo, eu não estou dando a importância. E saber que você já pediu tanto, né? Isso, não. E aí a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai vivendo no automático, né? A gente vai vivendo feito robozinho, a gente fica imitando um IA, né? A gente fica imitando um IA, a realidade imitando a IA, imitando a vida real, e aí a gente vai sobrevivendo, e aí a gente esquece de ver os pequenos milagres diários, os pequenos ganhos. A gente vai deixando de ter coração, né? A gente vai pegando o nosso coração e vai substituindo por uma máquina, né? E você vai tocando teu barco e seguindo teu fluxo e acordando e vivendo para pagar contas, resumindo, a pagar contas, a sobreviver, a esperar o final de semana, esperar o final do ano, e aí você não vive. Quando você vê, sua vida acabou. Cris, que delícia conversar com você, que delícia. Eu queria que você desse um último recado final aí para esses empreendedores que eu sei que estão na luta, né? Estão na batalha, mas que a estrada é longa, mas no final vale a pena. Eu vou dar a frase favorita do meu marido, João Kepler, que ele fala assim: se você não sabe fazer, cola em quem sabe. E aí é o teu caso, né? Você é uma autoridade no assunto das franquias, você já deu muita cabeçada, já quebrou muita cara, já passou muita noite de sono, você já investiu muito para você saber o que você sabe hoje, né? E aí é uma devolução à sociedade de tudo aquilo que você descobriu, das portas que você conseguiu passar, das barreiras que você já conseguiu transpor, das pessoas que você está em contato, né, dos teus network e tudo isso, e aí você está disposta a servir as pessoas, né? Você transbordar tudo aquilo que você aprendeu a duras penas na vida das pessoas. Então, se não sabe fazer, cola em quem sabe. Muito obrigada, minha amiga. É um prazer. É um prazer ter você aqui. Olha, eu queria te dar um presente. Meu Deus! Junto à Step One, ao grupo Next Que Group. delícia! Você quer que eu abra agora? Pode abrir. Vamos abrir. Adorei. Vamos ver aqui o que é essa moça. Essa moça, a linguagem do amor dela é presente. Ai, que lindo! Viu que lindo? É tão especial quanto você, é tão valioso quanto você. Não, a gente aqui falaria horas, né? E o João fala bem assim pra mim: você conhece ela de algum lugar? Aí quando eu encontro alguma mulher, aí eu disse, não, mas mulher sempre se conecta, porque a gente sempre tem alguma conversa, né? A gente sempre tem algumas diquinhas, algumas dores pra gente chorar juntas, e é sobre isso. E é sobre energia, né? Quando a energia se encontra, as coisas se transformam. É. Obrigada, minha amiga. Gratidão. Beijo, conta comigo.